Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Se você pudesse colocar de pé. Boa noite para você de casa. Que Deus abençoe tua vida, tua casa. Hoje mais uma noite de estudo. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por mais este dia. Te entregamos, ó Pai, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração nessa noite, revelando o poder da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de Josué. Vamos falar sobre a passagem do Jordão. Você que tem a apostila é página 5. Nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 de Josué. Então nós vamos ler a palavra e vamos tirar as lições que a palavra nos traz do livro de Josué. Você que trouxe tua Bíblia, Josué capítulo 3. Vai ter que acalmar a Amy lá, que ela está gritando demais, hein? Josué capítulo 3. Eu vou ler o 3, eu vou ler um pedacinho do 4, então acompanha na leitura. Em nome de Jesus. Josué capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse os sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, ferezeus, girgaceus, amorreus, jebuseus. Vejam a arca da aliança dos soberanos de toda a terra, que atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolha 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda as ambas das margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma grande muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim, o povo atravessou o rio em frente de Jericó.
Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Capítulo 4 de Josué, versículo 1. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera entre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos, como o Senhor ordenara a Josué, e a levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até o dia de hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Glória a Deus! Hoje nós vamos estudar 2 capítulos de Josué, e nós vemos que o povo começa a viver uma preparação para a conquista. Qual que é a preparação? Atravessar o Jordão. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão para chegar até a cidade de Jericó. Hoje o Jordão, na nossa vida, de uma forma espiritual falando, ele representa os nossos problemas. Então fala assim para o teu irmão: todos nós, como crente, temos que atravessar um Jordão. Temos que passar por um problema para chegar na terra prometida. Você já percebeu, você já analisou que antes de você chegar naquela grande bênção que você tem sempre probleminhas, parece que tem muralhas, parece que tem um monte de coisa antes de você conquistar por completo. E esses são o Jordão da nossa vida, que o Senhor às vezes nos dá. Aqui a Bíblia fala que Deus fala assim: Josué, você vai preparar o povo, você vai fazer o povo se santificar. Depois vocês vão chegar lá no meio do Jordão, vocês vão pegar 12 pedras, erguer essas 12 pedras, fazer um altar no meio do Jordão, porque o Rio Jordão, ele abriu. Deus não abriu o Mar Vermelho em Êxodo? Em Josué, Deus abriu o Rio Jordão, da mesma forma que abriu o mar. Então ficou 2 muralhas de água e o povo passou. E quem estudou lá em Êxodo, em Gênesis também, sabe que essa passagem, que eu sempre explico na Bíblia, essa passagem no meio do rio significa o quê? Batismo. Nós estamos falando de uma geração que é nova aqui de Josué, porque o povo de Moisés morreu no deserto. Agora esse povo precisa ser batizado. Como que vai se batizar esse povo, né, milhões de pessoas? Como que vai batizar esse povo para entrar na terra prometida? Passando o Rio Jordão. O batismo arcaico, o batismo antigo, não é por imersão igual a gente faz hoje. É um batismo na nuvem. Abre lá em 1 Coríntios 10. Porque às vezes tem gente que não pegou essa parte e fica boiando. Então vamos retomar isso aqui. 1 Coríntios 10. Como que o povo de Israel, né, quando foi livre do Egito, foi batizado? Abriu o Mar Vermelho, fez uma grande nuvem, eles foram batizados no vapor da nuvem. Olha só,
1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, o batismo das águas no tempo de Moisés foi como? Atravessando o Mar Vermelho. Só que aquele povo morreu, não herdou a terra prometida, e agora esse povo precisa ter uma aliança com Deus, porque o batismo também é uma aliança. E o que Deus faz? Eles têm que atravessar o Jordão. Eles têm que serem batizados nas águas. Por isso que nós pregamos batismo nas águas. Todo cristão tem que ser batizado nas águas. Não é aquele batismo de nenê não, viu gente? Na igreja apostólica romana lá, que batiza o nenezinho, nenê não tem discernimento de pecados. O batismo é arrependimento de pecados e uma aliança com Deus. Então, o batismo nas águas faz a gente ter uma consciência cristã, que somos pecadores e que precisamos de uma nova vida. Por isso que todo cristão, de verdade, tem que batizar nas águas. As águas do batismo, por imersão. Aqui o povo, a geração de Josué, recebe esse batismo. Eles atravessam o Jordão para quê? Para tomar posse da terra prometida. Uma coisa também que eu quero que você comece a se atentar. Ninguém toma posse de nada, ninguém conquista grandes coisas sem batismo nas águas. Batismo não é só um ato simbólico ou um ato ritual. Quando a gente batiza, a gente se batiza para ter o quê? Autoridade, legalidade no mundo espiritual. Então, quem é batizado nas águas conquista conquistas maiores, tem galardão maior, é arrebatado. Quem não é batizado nas águas não vai ter a possibilidade de ser arrebatado. Por quê? Quando a gente batiza, qual que é o nosso direito? Tomar o quê? Ceia. E a última ceia vai ser aonde? No céu. Então, uma pessoa que não é batizada, ela vai ser arrebatada para ela ceiar com o Senhor? Não. Porque como que ela vai se assentar na mesa do Senhor se ela não tem uma aliança com Ele? Então, ela pode ser salva? Pode. Só que ela não vai participar da ceia. Ela não vai sentar na mesa do Senhor nos ares, né? Que a Bíblia fala que no tribunal de Cristo nós vamos ceiar com o Senhor nos ares, quando Ele vier arrebatar a igreja. A última ceia que nós vamos tomar. Então, nós temos que ficar atentos nisso para a nossa vida e para a vida dos outros. Porque se a gente evangeliza, é importante você falar do batismo das águas com as pessoas. Qual que é o quesito para batizar? O que a pessoa precisa fazer para batizar? Arrepender e... mais uma coisinha só. Fundamental. Crer. Crer, será salvo e será batizado. Então precisa crer. Qual que é o fundamento do batismo? Crer que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Quando a pessoa crê em Jesus, ela já crê em arrependimento. Por quê? Porque é impossível ela crer em alguém que veio como homem na terra, morreu e ressuscitou para perdoar ela, e ela não crê, ela não conseguir se arrepender. Então ela precisa, o quesito fundamental do batismo é o quê? Crer, fé. Ela precisa crer no Senhor Jesus, ok? Então nós vamos ver alguns passos para a gente atravessar esse Jordão da nossa vida. Esse problema que a gente tem antes de chegar na terra prometida. Primeiro, a arca do Senhor deve estar na frente de tudo e de todos. O que a arca representa? Alguém sabe? A presença. Ó, vocês estão afiados, hein? A arca é a presença. Olha lá Josué 3, versículo 3. Josué 3, 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, partir vós também do vosso lugar e seguir. Seguir o quê? A presença de Deus. Então, quer atravessar o Jordão? A presença do Senhor tem que estar na frente da sua vida.
Por quê? É a presença que direciona. É só Deus que vai nos dar direcionamento a qualquer obstáculo. É o Senhor quem vai falar, ó, por aqui você vai, por aqui você não vai. É a presença do Senhor na tua vida que vai falar para você aonde você tem que ir. Você vê que lá em Êxodo, como que a presença de Deus era manifestada, né? Qual que era a direção que eles seguiam? Da nuvem. A nuvem movia, o acampamento levantava. Mas aqui em Josué não tem mais nuvem. O que eles têm que seguir? A presença. Então muda a geração e muda a forma que Deus trata com a geração. Lá no Egito, no povo que era escravo, Deus tratava com eles com forma de nuvem. Aqui Deus está falando, a minha presença está diferente, é uma arca. Assim que a arca estiver na frente, ela começar a andar, vocês começam a andar. Qual que é o segundo passo para a gente atravessar o nosso Jordão? Manter a ordem nas coisas simples. Fala assim comigo, Deus é muito organizado. Deus falou assim, ó, Josué, você vai colocar primeiro na frente do povo o quê? A arca. Mas no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 4, capítulo 3, versículo 4, Deus fala assim, ó, tem que ter uma distância entre a arca e o povo. Por quê? Para que tenha ordem. Lembra lá do Egito, lá do Êxodo? Deus estava lidando com um povo que era escravo. Aquele povo morreu, aquele povo foi enterrado. Agora essa geração de Josué é quem? Os filhos. Só que os filhos, eles têm que aprender a viver agora uma vida organizada. Porque qual que era a intenção de Deus? Formar um exército. Então Deus não está falando com eles como um povo que foi liberto. Deus está falando com eles como exército. Eu vou mostrar para vocês como que era a organização do acampamento de Israel. Pode colocar a imagem lá? Apaga as luzes para mim, todas as luzes ali. Para o pessoal ver a imagem lá. Como que era a organização? Nossa, apagou tudo mesmo, né? Pode acender um aí. Muito escuro. Era aquela que estava na área de trabalho aí. Olha como que era organizado o acampamento de Israel no deserto. Eu não sei se você já pensou nisso. Talvez você pensou que o povo chegava, montava a tenda e ali ficava. Não. Deus é completamente organizado. Ali, ó, a arca, o tabernáculo ficava ali no meio onde tinha aquela fumaça, fumaça de glória quando Deus se manifestava. Onde está o número 1? É a família de Moisés. Moisés e Arão, eles moravam ali, de frente para o tabernáculo. O número 2, 3 e 4 são os filhos de Moisés e Arão. Eles moravam ao redor, a família sacerdotal moravam ao redor da arca. E aí, eles organizavam as tribos dessa forma. Por quê? Para mostrar que tinha que ter ordem, para preparar Israel para se tornar um exército. Porque quando saíam as batalhas, quando saíam as pelejas, tinha exército em todo o canto do acampamento. Em todo o campo do acampamento tinha uma tropa. Então eles eram muito organizados. A gente não pode pensar que o povo pegava, desarmava a tenda e saía que nem uns loucos, porque a gente está falando de milhões de pessoas. Acho que 5 milhões, se eu não me engano. Se tiver como puxar aí, quantos milhões de povo que tinha em Israel, nos acampamentos? Mas só de homens, eu acho. Fora mulheres e crianças, animais e a bagagem. Então você imagina passar todo esse povo no Rio Jordão. Tinha que ser o quê? Por ordem. Ia por tribos. Ia ordenadamente. Então o acampamento ele era totalmente organizado assim. Pode tirar lá a imagem? Deus abençoe. E pode acender as luzes. Então quer vencer o Jordão? Tem que ter o quê? Ordem. Porque Deus tem ordem em tudo que faz. Né? Após o Êxodo, como eu disse, Deus começa a tratar Israel como o Senhor dos exércitos. Aí ele começa a preparar Israel para quê? Para pelejar.
E para isso ele começa a organizar todo o povo. Abre lá em 1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 14, 40. Então, você que não é organizado na sua vida, estou falando organizado nas coisas simples. Casa, gaveta, quarto. Somente a meninada, né? A meninada é uma bênção, né, gente? É uma desordem. Por que a gente tem que ensinar o princípio da arrumação? Porque Deus não habita no meio da bagunça. Deus é organizado. A gente aprende na cultura judaica que o teu quarto revela como está o teu coração. O jeito que você deixa o teu quarto é o mesmo jeito que está o teu coração. Não arrumar a cama, guarda-roupa assim, ó. Isso revela o quê? É princípio. Quando você vai estudar com um judeu, ele te ensina isso. Primeira coisa que ele te ensina antes da Bíblia é arrumar a casa. Detalhes. Porque se você não consegue ser organizado com aquilo que você vê, você consegue ser organizado do lado de dentro? Não. Você não consegue organizar a emoção, você não consegue ser pontual, você não consegue ser organizado na sua vida profissional. Aí a tua vida vira uma bagunça. Por quê? Porque falta ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quer vencer o Jordão da tua vida? Começa a arrumar teu quarto. Começa a arrumar a gaveta. Começa a arrumar a papelada. Homens que têm, né, costume de guardar papelzinho. Para. Lixo chama o quê? Demônio. Deus não vai habitar naquilo. Então, quer vencer na vida? Começa a vencer a si mesmo. O quê? Organizando. Organiza o quê? O seu dia. Gente que fala assim, eu não tenho tempo para orar. Por quê? Só porque eu não organizo o dia. Eu não tenho tempo para ler Bíblia. Por quê? Porque eu não organizo o dia. E nós vamos prestar conta do quê? De tudo para o Senhor. Do nosso dia, do que a gente fez, do que a gente não fez, do que a gente deixou de fazer. Por quê? Deus gosta de ordem. Conseguiu achar aí quantas pessoas? Não. Tenta aí, você consegue, em nome de Jesus. Terceiro passo para atravessar o Jordão. Sem santificação, ninguém atravessa o Jordão. Quer atravessar o Jordão da sua vida, precisa se santificar. Essa é a ordem que Deus dá para Josué. Deus fala assim, Josué, fala para o povo se santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Então, antes da maravilha de Deus vir na nossa vida, a gente tem que o quê? Ter uma santificação. A santificação era o quê? Ele se separar para ser usado por Deus. Então, eles deviam se banhar para se purificar, tinham que lavar as vestes, né, ficar tudo limpinho e se abster daquilo que tirava a concentração deles. Para quê? Para agradar a Deus. A santificação só acontece pela ação de Deus na nossa vida. Ninguém pode se santificar sozinho, mas a gente precisa dar os passos, os primeiros passos sozinho. Como que a gente começa a se santificar? Primeiro, aceitando Jesus. Aceitou Jesus, você já começou o processo da santificação. Abre lá em 1 Coríntios 6. Vamos juntar os quebra-cabeça hoje. Tem gente que não vence algumas guerras, não é por causa do demônio, é porque ela só não se santifica. Se ela começar a se santificar, ela começa a vencer. Porque todas as guerras, elas começam no mundo espiritual. 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quando a gente aceita Jesus, o próprio Jesus começa a nos santificar. O próprio Jesus começa o processo de nos purificar. Então, aceitou Jesus, começou a santificação. Mas não é, irmãos, aceitar Jesus não é o fim da vida espiritual. É o começo. Aceitou, a gente tem que dar um prosseguimento na jornada. Aceitou Jesus, o que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Ter uma vida de oração. Abre lá, 1 Timóteo. Quem acha que é uma guerra orar? Terrível, né? Vocês vão orar a mente dispersa, começa a pensar no amanhã, na roupa do varal, vai orar, você fala, ai Senhor, tem misericórdia. Vai orar, está orando, Senhor, visita meu pai, minha mãe. Ai meu Deus, que fome, ai, vontade de comer uma lasanha. E começa, né, você fala, ai meu Deus, aí você fala, ai Deus, perdão, Pai, em nome de Jesus, repreende o diabo. Porque isso é a guerra espiritual. Por que o diabo quer distrair tua oração? Para você não orar de forma racional. É igual orar em língua estranha. Geralmente quem ora em língua estranha, o que acontece? A mente faz o quê? Dificilmente, só se você estiver muito aleluiado, você consegue entrar no Espírito e blindar a tua mente. Isso é um processo. Mas as primeiras orações que você começa a ter de forma em língua estranha, você fala, não, hoje eu vou orar só no Espírito. A tua mente vaga, aí você fala, eu não estou no Espírito, eu estou na carne. O que você faz? Para de orar em língua estranha. Errado. Tem que orar. Porque a língua é o quê? Um dom. Então você tem que exercer o dom. É falar, tem que orar. Eu sempre ensinei isso aqui. Eu falo, tem gente que tem muita dificuldade. Porque espera sentir, né? Sentir aquele clima, aquele avivamento, você começar a falar. Só que se você começar a se habituar a falar em língua estranha, você começa a orar onde? No Espírito, porque você fala a língua de quem? Do Espírito. E aí, por mais que o diabo te distraia, ele não impede tua oração, porque você vai estar orando aquilo que o Senhor quer que você ore. Então você que fala em línguas estranhas, faz esse esforço para orar, mesmo sem sentir. Começa lá na tua oração, depois que você orar em português, começa a orar em línguas. Ai pastora, mas parece que é forçado. Faz, né, no hábito, até isso se tornar normal para você. Aí quando você vê, você já não consegue mais orar nem em português, só vai ficar na língua estranha. 1 Timóteo 4:4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, quer se separar para Deus, quer ser usado por Deus, tem que orar. Tem que orar. Por mais batalha que seja, tem que orar. O que mais? Lê a palavra. Falei isso aqui semana passada, mas vamos lá de novo. João 17:17. Porque a verdade nos liberta. João 17:17. Semana passada o pastor complementou isso, a gente estava debatendo isso lá em casa. E ele falou assim, ó, ler a palavra não santifica somente. Por quê? Porque não é somente ler, é ler e praticar. Mas para praticar você tem que ler. Como você vai conhecer se você não sabe? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem tem dificuldade também para ler Bíblia em casa? Gente, começa por Salmos. Não vai lá em Gênesis não, que dá sono mesmo. Você vai pegar a genealogia, você vai falar, o que é isso, gente?
o filho do fulano que casou com o ciclano, do Bertrano, que não sei o que. Aí você não sabe nem o que você está fazendo. Mas todo dia, antes de você ir trabalhar, ou antes de você ir dormir, lê um salmo. Baixa no celular, pega aquelas bíblias com com nova tradução, né? A nova tradução da linguagem de hoje, ela é mais simples de você ler. Porque às vezes você também está numa linguagem que você não está entendendo o que está escrito. Então, a Bíblia, ela tem que ter o quê? Ela tem que ser fácil, ela tem que ser agradável. Lá em casa eu tenho todo tipo de linguagem. Só não tem a King James. Mas eu tenho todas as linguagens, por quê? Para comparar. Mas quando eu comecei essa maratona de Bíblia, que eu me apaixonei pela Bíblia, foi na nova tradução. Porque eu não entendia. Tem Bíblia que fala assim, ó. E Deus repreendeu o pulgão. Você não entende nada de Bíblia. Você lê que Deus repreendeu o pulgão, o que você pensa? Numa pulga grande. Mas o que é o pulgão? É um gafanhoto do inferno. E eu aprendi isso aonde? Na nova tradução. Por quê? Eu falei, tem que mudar a tradução. Aí quando eu fui amadurecendo, eu fui o quê? Eu fui mudando. Aí eu fui para NVI, nova versão, que é uma que eu li aqui hoje. Depois eu fui para normal, a fiel. Por quê? Porque a tradução, ela te perde alguns detalhes. Mas você que vai começa nos Salmos, na nova tradução, todo dia, em nome de Jesus. Porque isso vai te santificar. O que mais que nos santifica? Jejum. Quem está firme no jejum? Glória a Deus, hoje termina, né, meu povo? É nós. Vai lá. Marcos 9. Marcos 9, 29. Marcos. Jejum. Jejuar é fácil? Não. Terrível. Mas por que o jejum é bom? Santifique, o que mais? Mata a carne, o que mais? Mais experiência? Não, ainda não é isso. Expulsa o quê? Demônios. Olha só, Marcos 9, 29. E disse-lhes, que é Jesus que está falando, viu? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aí a pessoa quer vencer os problemas da vida, não quer orar porque tem sono, não quer ler Bíblia porque não entende, não quer jejuar porque tem fome. Vai vencer? Nunca. Pode vir o maior profeta dos últimos tempos, com a mão na tua cabeça, porque não vai acontecer. Por quê? O Jordão Deus abre, mas a santificação é eu e você que tem que buscar. Deus abre o Jordão, mas como que você vai passar? Como que você vai ter força para você atravessar se você não tiver santificado? O povo de Israel, esse povo aqui de Josué, teve que jejuar 3 dias. 3 dias, gente, se santificando. Lá para fazer a vontade de Deus, para Deus se manifestar. Como que a gente se santifica? Fala assim, tendo frequência nos cultos. Vir na igreja santifica? Quem acha que sim? Quem acha que não? Acho que não? Quem não acha nada? Tem uma galera que não levanta a mão? Que não acha nada. Vamos lá, vamos de novo. Quem acha que vir na igreja santifica? Melhorou. Quem acha que não santifica? Tem os irmãos ainda que não acham nada. Eu fico impressionada com essa turma. Uma bênção. É a turma da letra C. Tem só a A e a B, eles é a C. Vai lá, vamos ver se santifica. Hebreus 10. Por que você acha que não santifica ali? Você é da turma. Você acha que... ela falou uma coisa interessante. Pessoa vem com o coração fechado na igreja, não santifica. Pode... É um conjunto.
Mas aquele ditado assim, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que vale para os crentes? Hebreus 10, vamos lá. Minha Bíblia é uma benção para achar Hebreus. Hebreus, achei. Hebreus 10, 25. Pastor Ivano, essa é uma pergunta teológica. Vamos lá, vamos pro chefe. Vir na igreja, frequentar os cultos, santifica uma pessoa? Gostei. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, a nossa igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O que a Bíblia fala? Quer se santificar? Você não pode se afastar da onde? Da casa de Deus. Vir para a igreja não te santifica se você não ouvir. Realmente, igual os irmãos falaram, só vir na igreja, porque senão, irmãos, todo mundo quer santo, né? Você tem que vir, ouvir e atender, praticar. Porém, quando uma pessoa ela não consegue mais vir, o que vai acontecendo com ela? Ela vai esfriando. E olha que Hebreus fala, não deixa de ir na nossa congregação, na sua igreja, mas começa a perguntar aquele que não está vindo, por que ele não está vindo? Porque quanto mais próximo Jesus está de voltar, o que a gente tem que fazer? Congregar. Você vê que a pandemia fez o quê? Fechou a igreja. Qual que foi a proposta de Satanás nessa pandemia? Fechar a igreja para o povo parar de ser igreja, para o povo parar de congregar, para o povo perder a comunhão, para o povo perder costume. É um costume, sim. É um costume, porque se você não tiver o hábito de vir para a igreja, como que você vai vir para a igreja? E você vê que tem gente que perdeu tanto o hábito que não voltou. E tem dificuldade para vir. Então, quem era morno esfriou. Mas quem era frio gelou de vez. Por quê? Porque deixou de congregar. Acostumou a ficar em casa. Acostumou com live. Acostumou, pegou medo. Mas tem gente, tudo bem, tem gente que pega medo só de ir na igreja, né? Nos outros lugares não perde o medo. Mas a gente vê que a proposta do inferno é fazer o quê? Fechar a igreja. É fazer a gente perder a comunhão, o quê? De congregar na igreja. Por quê? É aqui que a gente prega. É aqui que ouve. É aqui que todo mundo senta no mesmo propósito. E é aqui que nós matamos a nossa carne. O que é vir no culto? Matar a carne. Porque você teve que abrir mão da tua casa, do teu conforto e ficar sentado aqui ouvindo. É matar a carne, é uma renúncia. E isso aí é o quê? Você acha que o diabo gosta que você venha para a igreja? Detesta. Ai, pastor, mas o diabo não liga para isso não. A fé não vem em casa, a gente deitado no sofá. A fé vem pelo ouvir. A comunhão vem pelo congregar. Então, quanto mais próximo, a Bíblia diz, quanto mais próximo Jesus está de voltar, quanto mais se aproxima o dia, mais a gente tem que estar junto, congregando e cutucando os irmãos que não estão vindo. Amém? Vamos lá. Outra coisa que nos santifica, submissão ao processo de Deus em nosso interior. A gente tem que aceitar aquilo que Deus quer fazer do lado de dentro, porque isso vai nos santificar. Abre lá em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro, no finzinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a gente tem que se submeter ao processo de Deus, porque às vezes Deus está nos lixando para a gente mudar a nossa maneira de viver. E mudando a nossa maneira de viver, a gente se santifica. É assim que Deus faz. Qual que é o benefício da santificação? O que eu vou ganhar sendo santificado? O que você acha que você vai ganhar sendo santificado? Hein, Alf? O que você vai ganhar sendo santificado? Hã? Dons? O que mais? Galardão. Qual que é o benefício? Você acha que se você orar, ler a Bíblia, jejuar, vir na igreja, se submeter ao processo de Deus para Ele mudar teu coração, o que você vai ganhar com tudo isso? Porque algum benefício tem que ter. Vida eterna? Mas vida eterna você não ganha quando você aceita? Vai vindo todas as bênçãos, vai acontecendo quando a gente também. Mas ninguém citou ainda o X da questão. Vamos ver o que acontece. Qual que é o benefício da santificação? Hebreus 12. Tudo isso acontece, ganha dons. A vida eterna ganha quando a gente aceita Jesus. Teu nome é escrito no livro da vida. Mas você ganha galardão, se santificando. Mas o mais importante está lá, ó, o maior benefício da santificação. Hebreus 12, 14. Hoje é o culto que a gente lê muita Bíblia, né, gente? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não se santificar, você não vê o Senhor. Sem santificação é impossível da gente o quê? Ser arrebatado. Ficar cara a cara com Deus. Por quê? Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas qual igreja que ele vai buscar? Esquece placa. Igreja, pessoa, templo. A igreja que agrada, a igreja que está santificada, a igreja que está pronta. Ele não vai buscar. Por isso que eu, Mariana, tá? Não é a Bíblia. Eu acho que vai ser isso aqui, ó, no arrebatamento que vai. Eu acho, gente. Porque o povo não santifica hoje, não. Não santifica. O povo não quer, o povo está frio. Geral, mundo a gente está falando. Eu acho que o arrebatamento, a Bíblia fala que Jesus mesmo fala. Isso é Jesus que fala. Que a volta dele vai ser igual nos dias de Noé. Você vê que Noé estava construindo a arca, o povo estava o quê? Vivendo a vida. O povo nem viu Noé entrar na arca. Nem viu. Assim vai ser o arrebatamento. As pessoas vão subir e o povo não vai perceber. Por que não vai perceber? Porque vai ser poucos. E eu morro de medo de ficar. Porque se você não for para o arrebatamento, onde você já está? Na grande tribulação. 7 anos. E aí? Aí vai ter que ser crente na marra. Com o anticristo. Com fome, com perseguição. Com espada te perseguindo. Com ameaças de morte. Com igreja fechada. Igreja no subterrâneo. Irmão dedurando irmão. Tendo que ter uma marca para comprar e para vender, para comer, para ser atendido. A gente pensa nisso a um mundo muito longe. Mas todo mundo falava do chip. O chip está aí, ó. A gente já vê implantação até no cérebro do chip. A gente vê implantação já. Todo mundo falava das marcas do anticristo, mas a gente vê tanta ditadura acontecendo. O que as pessoas estão querendo fazer?
A gente falava de uma volta de Jesus lá longe, mas Israel já anunciou que o Messias vai aparecer. É questão de mais ou menos 1 ano deles falar quem que é o Messias. Eles já se reuniram para levantar o 3º templo. E aí? E a igreja que vai subir? Será que a gente vai aguentar a tribulação? Porque se a gente não quer viver esse tempo, o que a gente tem que fazer? Começar a se santificar. Agora, hoje. Porque Jesus está voltando. Josué, ele fala, se santifica e eu vou escolher 12 homens, um de cada tribo. E cada um vai pegar uma pedra, porque a gente vai levantar um altar. 12 na Bíblia significa totalidade, é a completude do governo de Deus. E esses homens, eles foram encarregados de levar pedras nos ombros. Porque lá no meio do Jordão eles iam levantar um altar. E quando eles saíssem do Jordão eles iam levantar um outro altar. Para quê? Para que as gerações que viessem, quando passasse, visse aquele altar e perguntasse o que aconteceu, eles falavam, olha, Deus abriu o rio Jordão, a gente passou aos pés enxutos, aos pés secos, e o Senhor foi fiel. Então Josué, ele escolhe 12 homens selecionados para levar essas pedras. O que eu aprendo com esses 12 homens? Qual que é a lição desses 12 homens que Josué nos ensina? Selecione na sua vida quem vai ficar com você até o fim. Porque esses homens tiveram que começar a passagem, mas tiveram que esperar todo mundo passar. Aquele monte de gente que a gente viu ali no slide. Eles tiveram que esperar. Será que as pessoas que estão participando da nossa vida são pessoas que vão até no fim com a gente? Porque se não for, você já tem que eliminar. Deus não trabalha com gente que anda só na metade, que deixa o negócio na metade do caminho. Eu coloquei assim na nossa apostila: seja e selecione pessoas para a sua vida que permaneça até o fim. Deus não trabalha com gente que vive e anda pela metade. Então, o que você começar, termina. Tem jornada que é difícil de ir, né? Você vê que a jornada é difícil, o que Deus fala? Tem que andar 2 milhas. Se era pedida 1, anda 2. É punk obedecer isso daqui. Mas completa a milha. Se você não completar, você não chega do outro lado. Às vezes é só ser uma pessoa um pouco mais o quê? Persistente. Por que os crentes é derrotado? Porque para na metade. Para na metade da campanha. Para na metade do jejum. Para na metade de tudo. Vai até o fim. Começou, vai. Quando que você não deve ir até o fim? Existe um quesito para não ir até o fim quando o princípio é quebrado. Se você um dia estiver num grupo onde sai fora da Bíblia, você pode sair fora dele também. Se você estiver numa igreja onde ela está saindo fora da Bíblia, você sai dela correndo. Porque você não pode ficar até o fim onde o princípio não está sendo obedecido. Onde a Bíblia não está sendo obedecida. Onde a Bíblia ela não é a prioridade. Aí você cai fora. Porque na hora que Deus desce a espada no todo, você vai estar no meio. Lembra do barco de Jonas? Deus acabou com a embarcação. Porque ele queria descer a espada no Jonas. Perderam tudo. Ainda tiveram que jogar o Jonas no mar. Então o negócio começou a sair fora da Bíblia. Rapa. Porque Deus é juiz. E juízo de Deus vem. Seja para quem for, vem. Então começou a não obedecer, passa. Mas se está dentro da palavra, aguenta. Aguenta porque quando a gente completa a milha, a gente chega na terra prometida. 5º passo para vencer o Jordão.
Quem passa pelas águas torna-se apto para as conquistas. Você vê que o povo, quando se batizou, eles se tornaram aptos, né? Se a gente fosse falar isso numa outra linguagem, eles se tornaram legalmente no direito para conquistar. Por isso que é importante você ser batizado nas águas. Por isso que é importante você ser batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas não, tá? Falar em línguas é um dos dons. Mas o batismo com o Espírito Santo é você ter o Espírito Santo na tua vida como o teu Senhor, o teu professor, o teu discipulador. Falar em línguas, interpretar línguas, dons de maravilhas, são manifestações. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós já ganhamos o Espírito Santo, ele passa a morar em nós. Por isso você não precisa ficar focado em falar nas línguas. Mas você precisa tomar posse do Espírito, porque é ele que faz você ser apto para as conquistas. A passagem do Jordão foi necessária, não só para chegar na terra prometida, mas para o povo ser batizado. Lembre-se que Deus é um Deus de aliança, e o povo que agora está com Josué não é mais o povo do Êxodo. Vamos ver isso lá em Números. Números capítulo 14, versículo 29. Você vê que o povo era outro, ó. Mudou o povo, mudou as regras. Vou levantar uma questão também bem polêmica nessa passagem aqui, hein? Números 14, 29. Olha como que é bom você entender a Bíblia, para você ver que povo que estava aqui com Josué. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então o povo que estava lá no Êxodo morreu, de 20 anos para cima morreu. Por quê? Porque murmurou. Versículo 30. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, meterei nela, eles saberão da terra que vós desprezaste. O povo do Egito desprezou a terra e os filhos herdaram. Versículo 32. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Olha que Deus fala assim, ó, vocês vão morrer 20 anos para cima, quem saiu do Egito vai morrer. Por quê? Porque murmurou. Então 40 dias reclamando, cada dia 1 ano, vai ser 40 anos de castigo. Só que quem vai arcar com esse castigo também são os vossos filhos. Vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão as vossas iniquidades sobre si. Deixa eu te perguntar alguma coisa. O seu filho responde pelo seu pecado, sim ou não? Olha os irmãos estão assim, ó. Você parece que está com tirt nas cadeiras. E aí, quem acha que sim?
Quem acha que não? Ninguém acha que não? Sim ou não, pastor? Sim. Sim. A gente vê o quê? O que é o filho levar a iniquidade do pai? Maldição hereditária. Aquilo que acontecia na vida do pai, repete na vida. Como que você quebra a maldição hereditária? Orando? Não. Não é jejuando. Obedecendo. Quer quebrar a maldição hereditária na tua vida? Faz o que teu pai e a tua mãe não fez. Obedece. Por que a maldição se instalou? Por causa do pecado. Os pais murmuraram e os filhos pagaram. Quer que a maldição acaba? Faz diferente do que teu pai e tua mãe fez. Por isso, irmãos, que eu falo nós, porque geralmente todo mundo carrega uma maldição, uma heredição familiar e hereditária. Para nós, a carga de obedecer é mais pesado. Porque não é questão da nossa vida, é a vida de quem que está em jogo? Das gerações futuras. Das gerações dos nossos filhos, dos nossos netos. Ah, mas Jesus não está voltando? Ele está. Mas ainda tem uma pessoa que vai herdar essa geração. A gente não sabe que dia que ele vai vir para falar que a maldição vai acabar. Então, para nós, é pesado sim obedecer. Por quê? Porque a gente que coloca o ponto final na maldição. É lógico que vale oração. Você tem que orar para repreender. Você tem que jejuar, porque existem castas que saem com jejum. Isso entra a santificação. Mas sem obediência, a maldição não vai embora. Por isso que nós temos que observar a nossa vida e tomar cuidado com as nossas escolhas. Porque quem que vai colher? Os filhos. São os nossos filhos. Deus usa o Jordão assim como usou o Mar Vermelho para o batismo de uma nação. Entenda que batizar nas águas é fazer uma aliança com Deus. E é uma legalidade que você ganha no mundo espiritual para você conquistar conquistas maiores em nome de Jesus. Sexto passo para a gente vencer o Jordão, atravessar o Jordão. Fazer um memorial ao Senhor. Você vê que Josué fala assim, vai erguer um altar no meio do Jordão e um depois do Jordão. Por quê? Para deixar o recado para a geração que ia passar ali, que ia vir, das bênçãos que Deus fez lá no passado. Ou seja, vocês vão ter que fazer ações de graça. E deixa eu falar uma coisa para você. Quer romper na tua vida? Comece a fazer mais ação de graça para o Senhor. Talvez você nunca fez. O que é ação de graça? É você contar as maravilhas para as próximas gerações daquilo que o Senhor fez na sua vida. Tem gente que não dá graça a Deus por nada. Tem gente que não faz um culto de agradecimento pela vida. Faz um dia do teu aniversário. Você não faz uma festa? Faz o dia do teu aniversário um culto de ação de graça. Agradece a Deus pela vida daquele ano, pelas conquistas, pela saúde. Mas o povo faz aniversário e vive assim, parabéns pra mim. Não, a glória é de Deus. Isso é celebrar. É pecado? Não é, mas celebra certo. Rende a graça a quem? Ao Senhor. Abre lá no livro de Salmo 69. Quer falar, pastor, alguma coisa? Me olhando? Não achou? Vou achar. Salmo 69, 30. E eu vou falar uma coisa para vocês, meu povo. Esse negócio desse Covid matou tanta gente que a gente tem que celebrar todo dia. Todo dia.
Só de você, às vezes você pegou, sarou, você já tem que render graça ao Senhor. Porque muita gente está lá. Salmo 69, 30. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Nessa, ai Jesus, muito obrigado. Não, você tem que engrandecer Ele de alguma forma. Com ações de graça, celebrando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor. Salmo 56, 12. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Ai, pastor, eu não quero fazer festa no meu aniversário. Amém. Mas você pode fazer uma ação de graça, dando uma oferta ao Senhor em gratidão pela tua vida. Talvez você nunca ofertou agradecendo a Deus pela tua vida. Você faz oferta com propósito, mas não faz oferta para você. Uma coisa que eu aprendi também. O ano letivo vai começar, né? As escolas dos filhos. Faz uma oferta pelos teus filhos que vão estudar, santificando o ano deles na escola. Por quê? Irmãos, muita coisa de ruim acontece em escola. Quantas reportagens a gente vê escola incendiada? Entra maluco, psicopata na escola, mata criança. Santifica o ano dos teus filhos. Entrega uma oferta de ação de graça pelos teus filhos, santificando o ano dele, o ano letivo. Você vai entregar, você fala, Senhor, isso aqui é pelo ano letivo dos meus filhos, para o Senhor proteger, o Senhor livrar eles da má companhia, o Senhor livrar eles da má índole, livrar eles do mal, do homem sanguinário, da maldição. Santifica eles. Filipenses 4, 6. Filipenses. O povo às vezes só faz ação de graça quando recebe uma bênção ou sara, uma cura. A gente tem que dar graças em todo tempo, ser mais grato ao Senhor. Gratidão abre as portas na nossa vida. Talvez Deus não está te dando mais nada porque você é ingrato. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ações de graça. É junto. Tem que orar, tem que suplicar, mas também tem que agradecer. E a gratidão? Fica onde? Salmo 100, versículo 4. Sabe como que eram os cultos em Israel? Quando você chegava na porta do templo, o sacerdote ficava na porta. E ele falava assim, qual que é a tua oferta? Aí você catava uma pombinha, tá? Um bezerro, um novilho. Então entra. Ah, eu não trouxe nenhum bicho hoje para ofertar. Então volta. No outro culto que você tiver oferta, você entra. Era assim. Sem oferta, ninguém entrava no santuário. Ninguém. Imagina você ir numa igreja, o pastor ficar lá na porta e falar assim, ó. Trouxe a oferta? Por quê? Não podia apresentar ao Senhor sem a ação de graça, sem a oferta, não podia chegar diante do Senhor de mãos vazias. Quer falar, pastor? Você está me olhando tão sério, achando que você quer falar. Tá. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos e ações de graça, louvando e bendizendo o seu santo nome.
é chegar adorando ao Senhor. Por quê? Fazer um memorial é adoração. É adoração. 7º passo e último para a gente encerrar. Comemore cada travessia. Sabe o que Josué fez o povo fazer depois que atravessou o Jordão? Comemorar. Quem não celebra as pequenas coisas vai ser incapaz de celebrar as grandes coisas. Irmão, se você não ficar feliz com o pouquinho que acontece na tua vida, quem dirá com as grandes? Por isso que amanhã que você lê um salmo, você se aplaude. Venci. Quando você conseguir fazer uma coisa difícil na sua vida, comemora. Celebra as pequenas coisas. Por quê? Porque senão você não vai celebrar nas grandes. Abre lá em Zacarias. Isso aí eu quero ver, hein? Zacarias 4:10. Vou começar a trazer as balinhas. Quem achar esses livros difícil. Primeiro, da balinha. Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esse se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqui é só a parte A do versículo. Quem despreza o dia das pequenas coisas, você não pode desprezar as pequenas coisas. Celebra, comemora. O povo de Israel celebrou isso. Por quê? Porque Deus o ajudou. E o que eles fizeram quando eles celebraram? Eles cantaram. Abre lá em Salmo 103. O Salmo 103, versículo 1. E os Salmos 114 foram escritos pelos salmistas de Josué. Às vezes você acha que só quem escreveu o Salmo foi Davi. Não. Salmo 103, versículo 1, foi escrito por um salmista glorificando a Deus. E Davi incrementou. Só o versículo 1, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Vai no Salmo 114. O Salmo 114 foi escrito por um salmista e foi o hino que eles cantaram quando eles atravessaram o Jordão. Ó, tá assim na minha Bíblia. O salmista celebra a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho e pelo Jordão. Olha esse salmo, que lindo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como os cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltaste como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros, treme a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas, e um seixo em manancial. Então este salmo foi escrito lá em Josué. Quando você pega o livro a Bíblia cronológica, é Josué capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Salmo 103 e Salmo 114. Por isso que é bom a gente estudar, para você ir juntando os quebras-cabeça. Hoje, por essa semana, vou pedir para você ler na tua casa Josué 3 e 4. Por quê? Para você ver como que Deus operou milagrosamente na vida deste povo abrindo o Jordão. E eu creio que o Senhor vai abrir os Jordãos da nossa vida em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por ser um Deus de promessa, por ser
um Deus de aliança, por ser um Deus fiel. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós pedimos que o Senhor, ó Pai, venha nos preparar para atravessar o Jordão da nossa vida. Que o Senhor venha nos dar graça, venha nos dar fortaleza. Que teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos dar direcionamento, em nome de Jesus. Que a tua presença venha à nossa frente em toda decisão que nós tomarmos. E que o Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nos direcionar para a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Por essa semana, se você puder, se você conseguir se organizar e puder ler o livro de Josué, capítulo 3, capítulo 4 que nós lemos, e ler também o capítulo 5, 6, 7, 8, porque semana que vem nós vamos avançar até o capítulo 8. Então faz uma leitura, talvez um capítulo por dia de Josué. Josué capítulo 3 até o capítulo 8. Vocês de casa também que nos acompanham. Leia Josué do capítulo 3 ao 8. Por quê? Porque isso vai fazer você entender até a gente chegar na aula que vem. Amém? Vamos despedir do pessoal de casa. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, poderosamente em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.